Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Om. Namastê, bem-vindo a todos vocês. A beleza do Gita, capítulo 6, é um capítulo que tem sido muito forte, né, intenso, profundo, né, sobre a meditação. Quase todos nós tivemos já uma passagem, né, pelo mundo das meditações. Existe uma infinidade de técnicas, né? Essas técnicas servem para acalmar e tranquilizar a mente, nada mais do que isso. E a meditação proposta pelo Vedanta é uma meditação diferente, muito embora o elemento foco esteja totalmente envolvido, né? E sem o qual esta meditação vedântica é impossível, né? Como nós dizemos sempre uma meditação requer um objeto de meditação, uma contemplação requer um objeto de contemplação. Esse objeto de contemplação, meditação, pode ser um mantra, pode ser a figura de uma divindade preferida, né? Pode ser um elemento da natureza, a pessoa pode meditar no seu gato até mesmo. Isso será um bom exercício de foco, mas ela se torna uma meditação vedântica se este gato representa uma manifestação do Criador. Se você vê Deus, o Criador, naquele gato aí, essa meditação se torna uma meditação religiosa, tá? O Vedanta é totalmente a respeito de um processo religioso espiritual que culmina com uma revelação radical, né? E muitas vezes assustadora e inadmissível. E esta revelação é o que liberta, ok? O Vedanta pode ser apresentado academicamente, mas não liberta, tá? O Vedanta pode ser apresentado como uma receita de bolo, mas não ajuda as pessoas e não ajuda até mesmo quem quer que apresente o Vedanta como uma receita de bolo, tá? Vedanta requer um desenvolvimento de uma visão, tanto a respeito da metodologia de ensino, mas principalmente a respeito da real natureza e identidade do indivíduo que se submete neste processo, tá? Então, tendo dito isso, vamos entrar no tópico meditação, né? Então, nós vimos até então as condições gerais, né, as regras gerais para que o indivíduo possa iniciar a meditação, né? Então, quais são essas sadhanas, essas práticas gerais, né? Ela se resume no Karma Yoga, que é norma de conduta, observação do Dharma, uma certa vigilância a respeito das minhas reações. Então, existe todo um fundo de preparação, no qual, a partir do qual o indivíduo ele é capaz de se aproximar daquilo que é a prática da meditação. Depois nós vimos que existe também as preparações, né, específicas, pré-meditação, né, que é um ambiente propício, né, como dizia um querido guru que eu tive ao longo da minha jornada, né, ele dizia assim: se você está começando a meditar, não medite no mercado da Lapa. Lá vai ser muito mais difícil. Procure um local na natureza, ou procure um cantinho na sua casa onde você possa criar uma atmosfera, mesmo que seja artificialmente, mas que seja artificialmente, né, sugestiva, né, que facilite, né, esta tranquilidade mental. Então, nós temos essas preparações gerais, preparações pré-meditação, e depois nós temos a meditação por si, que nós vimos claramente que nós temos meditações que servem para preparar a mente e as meditações que servem para assimilar o autoconhecimento. Vocês lembram? O autoconhecimento, ele inicia através do intelecto, é um conhecimento intelectual,
Ele é todo ele fundado na nossa experiência não devidamente examinada. Algumas vezes é tão sutil que parece ser uma filosofia, mas não é uma filosofia por si. Então, toda essa exposição vai criando esta compreensão intelectual. Então, o Swami costuma dizer muito claramente que o autoconhecimento, ou o conhecimento que eu sou a consciência livre e independente do corpo, mente e do mundo, este autoconhecimento, ele ocorre aonde? Onde é que ocorre esse autoconhecimento, Mariné? Oi, professor, no intelecto. Sim, e ocorre no intelecto, naturalmente, e ocorre durante o... O, a nossa observa, como é que se diz? O NID de, como é que é? A nossa Não, observação, a sim, nossa querida. O autoconhecimento ocorre na escuta, no na Shravana. escuta e por último, depois vem o Manana, depois o É, Nididhyasana, isso, e aí, agora você se graduou como uma Vedantina, aprendeu esses três termos. obrigada. Então, o autoconhecimento a gente recebe das escrituras através de um guru, né? Então, esse guru, ele precisa ter uma visão muito completa deste corpo de ensinamento, entendeu? E, ao mesmo tempo, ele precisa ser autorrealizado, ele precisa ter assimilado e transformado a si através desta assimilação, tá? Então, nós temos o conhecimento é obtido e depois nós temos as meditações upassanas, que são meditações para acalmar a mente, que é uma concessão, um compromisso que o Gita faz, apresentando algumas daquelas meditações, dependendo do expositor, dependendo da linhagem, eles colocam mais foco no upasana de preparação, mas como nós estamos vendo aqui na exposição do Swami Paramarthananda, né, que é a linhagem a qual eu pertenço, né, o foco total é na meditação, né, vedântica, denominada Nididhyasana, né? Ele já até passa um pouco por cima da meditação Upasana, que serve para desenvolver foco, né? E ele já apresenta a meditação Nididhyasana, né? Alguém pode me explicar a diferença entre essas duas meditações, por favor? A de Nididhyasana, ela já tem como foco total o Atma, né, Brahman. Não tem outro foco que não seja esse de assumir a sua identidade como Brahman. A outra pode ser foco Passana para controle da mente, para poder estar mais focado ao ouvir os ensinamentos, mas ainda não é essa assimilação. Então, exatamente. Então, a meditação Upasana, né? Como toda meditação, ela requer um objeto de meditação, né? Então, qualquer que seja o meu objeto de meditação, será um ótimo exercício, uma ótima sadhana de focalizar a mente, de educar a mente a permanecer, né, focada, né? Em vez de pular de galo em galo como um macaquinho selvagem, né? Então, este é um dos propósitos da meditação. E por que que o Vedanta diz que esse objeto de foco, ele precisa ser um símbolo do Criador? Por quê? Porque se o objeto de foco for simplesmente, né, a parede, né, ou meu copo, ou o meu dedo, entendeu? Qualquer que seja o objeto de meditação, se ele não tiver um elemento do Criador, ele é um bom exercício de foco, mas ele não é uma prática espiritual. Então, a Upasana Vedântica, ela precisa ter um símbolo que seja, né, o Criador, um aspecto do Criador, né? Uma natureza do Criador. Esse Criador é o Saguna Brahman, né? O Brahman manifesto como o Criador, né? E quando você utiliza um objeto de foco que é um símbolo de Brahman, o que que ocorre? Ocorre uma coisa que faz com que o Passana Vedanta tenha uma fragrância totalmente diferente.
Não é mais um exercício de foco, Marinéia. Você agora, você adicionou o elemento o quê? Devocional. Esse processo espiritual, ele precisa de andar de mão dadas com a devoção, que é a transformação das nossas emoções mundanas, que são todas elas fundadas no que os meus gostos e desgostos, querer e não querer, para uma transformação muito profunda, na qual na minha vida é uma expressão deste agradecimento, desta gratidão, né? Desta reverência pelo Criador. Então, se torna realmente uma prática que desenvolve o foco, mas desenvolve a devoção, e na medida que nós nos movemos de um objeto de foco, que é, né, Saguneshwara, que é o Krishna, Lord Krishna, né? Na medida que eu vou me movendo de um aspecto de Brahman, que é manifesto através de Maya e dos gunas, né? E eu vou me movendo para aspectos mais sutis de Brahman, até que eu me volte para Nirguna Brahman, neste processo de um objeto de meditação mais denso para uma mais sutil, o que ocorre com a mente? A mente vai se purificando, ali que a gente diz, a mente vai expandindo, ela vai desenvolvendo uma sutileza capaz de focar em objetos de meditação ainda mais sutis. Ela precisa desenvolver esta sutilização. Vocês entendem? Quem é que não entendeu? Eu quero que isso permaneça claro, essa compreensão. Porque mais na frente a gente está vendo os benefícios da meditação e mais tarde os obstáculos para colher os frutos da meditação. Então, a meditação vedântica requer, como qualquer meditação, um objeto de meditação. Esse objeto de meditação, ela precisa ser um símbolo do Criador. E na medida que nós avançamos neste processo de preparação, purificação, refinamento da mente, esse objeto de meditação vai se tornando mais sutil, mais sutil, mais sutil, chegando a um ponto que esse objeto de meditação é a minha própria natureza. Aí o colapso da dualidade meditador e objeto de meditação ocorre, e aí eu estou entrando no campo da meditação não dual, que é a mais sutil, a mais potente, a mais elevada. Eu estou meditando sobre a minha natureza, que é a natureza de tudo e de todos, né? É a natureza de todo o universo. Ok. Então, esse é o processo do Nididhyasana, que começa com Saguna, né? Um símbolo mais denso de meditação, até que, como a Betânia disse, nós entramos na meditação vedântica, que é o Nididhyasana, que é contemplar num objeto de meditação que é muito complexo, né? Quando a gente pensa nos ensinamentos, até mesmo durante as aulas, a gente precisa de uma mente muito focada, não é? Porque o nosso objeto de contemplação aqui são as exposições do professor. Então, a gente precisa ficar com a mente focada. Quando a gente está em casa sozinho, a proposta aqui, que o Swami Paramarthananda, o meu guru, ele insiste, né, de enfatizar, é que nós precisamos fazer o Nididhyasana em casa, sozinhos, né? Então, quando eu vou fazer esta meditação vedântica, o que ocorre? Eu preciso simplesmente lembrar esses ensinamentos na medida que eles desenvolveram memórias ou impressões já claras na minha mente consciente. Então, eu chamo de volta essas impressões, eu lembro dos ensinamentos e eu fico focado neles. Mas o ensinamento, ele pode ser mântrico, como eu costumo dizer. Você pode fazer uma meditação vedântica, tipo Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi, mas sem nenhuma profundidade nela, sem compreender realmente os ensinamentos que apoiam, que sustentam esta declaração de identidade. Eu sou o Brahman ilimitado, eu sou o Brahman Purna, né? Então, você meditar o Nididhyasana, este objeto de meditação é extremamente complexo e ele precisa estar o quê? Ele precisa estar vivo, como eu costumo dizer, na sua mente. Aí você fica remoendo, né, esses ensinamentos durante o seu Nididhyasana,
ok? Esta é a meditação vedântica, né? E, naturalmente, existem obstáculos, eu acho que nós estamos vendo ainda, nós vamos ver os obstáculos agora, né? Em geral, os obstáculos, eles são, né, de modo mais simplesmente elaborados, né? Falta, desequilíbrio da harmonia, a falta de harmonia ou desarmonia entre as três energias operando no complexo corpo-mente. Desarmonia das três energias operando no complexo corpo-mente. Esse é o obstáculo número 1, mas aí a gente pode desmembrá-lo de modos diversos, de ângulos diversos, tá? Esta desarmonia, ela pode ser predominantemente muito tama-guna. A gente sabe que tama é a energia mais densa, né, que nós experimentamos neste planeta, e esta energia densa, ela causa a apatia, a depressão e a ignorância, né? Ela vem de uma energia mais densa, né, de Maya, chamado Avarana. Avarana, ela se traduz como tamoguna, muitas vezes referida como a vidya, a incapacidade de compreender as coisas, né? E até mesmo no mundo mundano, no mundo material, dos nossos relacionamentos com o campo. Eu tenho uma dificuldade de fazer uma leitura, né? Então, eu tenho essa dificuldade porque eu tenho um excesso de tamas condicionando a minha mente e excesso de rajoguna. Rajoguna é a energia derivada do vikshepa, que produz o quê? Que produz uma projeção. Eu não compreendo, e porque eu não compreendo, eu sobreponho a minha compreensão equivocada. Ok? Então, os obstáculos são o quê? Essas duas energias. Mas nós sabemos que o inteiro universo ele é constituído pelas três energias. A energia sátiva, que é a energia da compreensão, do conhecimento, né? Da sabedoria, né? Conhecimento puro do Criador, capaz de projetar, sustentar, né? Experimentar através dos seus jivas, né? E reciclar tudo de momento a momento. Então, esta energia de Sattva, né? Ela está no fundo, né? Mas Maya é tão incrivelmente malicioso, digamos assim, né? Que excesso de rajas causa um obstáculo, ele representa um obstáculo. Excesso de tamoguna também representa um obstáculo, a pessoa se torna apática, sonolenta, né? Burrinha, etc., etc., né? Mas excesso de sattva-guna também representa um outro obstáculo, quem diria, né? Então, se eu estou fazendo uma determinada sadhana que cultiva muito sattva-guna, vocês já experimentaram olhar para o sol quando o sol de meio-dia, você olha diretamente para o sol, ele em vez de iluminar, né, a sua visão, ele te cega, né? Ele te cega, tá? Então, Maya tem o poder de produzir obstáculos a essa realização do Jivatma, até mesmo através de excesso de Sattva-guna. Mas eu vou explicar melhor esse excesso de Sattva-guna. Quando a mente se torna extremamente satívica, ela, tendenciosamente, ela não quer fazer o Nididhyasana do Vedanta. Ela quer ficar mergulhada naquela sensação, naquele sentimento de profunda paz, de profunda bem-aventurança, ok? Então, isso também é um grande obstáculo, entre outros, tá? Então, o Nididhyasana é a assimilação do conhecimento, o desequilíbrio entre essas três energias, mas se a sua mente produz sattva, você jamais pode abrir mão dos seus rajas e tamas, porque você precisa lembrar dos ensinamentos, contemplar os ensinamentos, e para isso você precisa pensar vedanticamente, e para isso você precisa das três energias, não somente Sattva-guna. Vocês entendem um ponto? Você entende isso, Alcione? Então, nós estamos falando de alguns obstáculos. Um outro obstáculo seria o quê? Seria o parábara, né? Nós estamos aqui movidos por nossos karmas, e às vezes nós temos até um bom equilíbrio entre as três energias, nós temos um bom conhecimento acadêmico, teórico,
mas não conseguimos realmente muito sucesso no nosso Nididhyasana devido aos nossos parábadas, né? Devido aos nossos karmas não favoráveis, né? Mas tudo isso nós veremos adiante. Vamos ver aqui o início desta fala do Swami aqui. Então, o objetivo é permanecer concentrado nos ensinamentos recebidos pelo Guru, até que este ensinamento transforme a minha personalidade. Ensinamento que não transforma a personalidade é ensinamento acadêmico, ok? Teórico, tá? Meramente intelectual. Você pode saber tudo sobre esses ensinamentos, mas ainda assim, se você não faz o quê? Nididhyasana vedântico. Você vai acumulando, você começa, né? Eu já encontrei tantas pessoas assim no meu processo, né, de 10 anos, pelo menos, ensinando Vedanta, pessoas que, né, não, uma vez uma pessoa me contatou no internet perguntando, eu vi você aí, você é um guru, né? Você ensina o Vedanta? Sim, ensina o Vedanta. Ele perguntou assim, você ensina o Vedanta acadêmico ou o Vedanta de guru? Foi a primeira vez que alguém me colocou essa questão. Eu falei, não, eu não ensino o Vedanta acadêmico, eu ensino o Vedanta, que é uma revelação que transforma, né? Mas para isso, né, os estudantes, os discípulos, eles precisam estar inclinados, né, a este tipo, né, a este tipo de sadhana, este tipo de Vedanta, né? Porque senão Vedanta por si se torna uma grande distração. Então, o Vedanta é totalmente assimilado, eu me transformo o modo qual eu vejo o mundo, o modo qual eu experimento a mim mesmo, e isso precisa ser visto através das minhas interações. Como eu falei para você, eu estou desenvolvendo, né, agora que tem a inteligência artificial, eu tenho um amigo que é um eletrônico com um bom conhecimento, eu estou desenvolvendo um aparelhinho chamado mokshometro, né? O mokshometro é um aparelhinho que você, né, permanece com ele no bolso e ele vai apitar toda vez que você está reagindo de modo tal que demonstra que esse conhecimento não foi devidamente assimilado, tá? É o mokshômetro. Então, você precisa saber isso através do dia a dia, em suas transações, né? Então, esta é a indicação do ensino bem assimilado. Em geral, todos os alunos que já estão há algum tempo estudando comigo no Vedanta Brasil possuem um bom nível de autoconhecimento acadêmico, teórico, né? Então, aqueles que não estão desfrutando ainda do benefício desse ensinamento, eles precisam de quê? Eles precisam de Nididhyasana. Eles não precisam sair por aí procurando outras linhagens, outros professores. Isso só faz confusão. Eles precisam seguir as instruções e fazer o seu Nididhyasana, né? E você quer esse conhecimento devidamente assimilado, que transforma a sua personalidade, especialmente porque a vida não é um mar de rosas, como se diz na gíria brasileira, né? A vida é um fluxo constante de prazeres e dores. E quando as dores são extremas, né, a gente precisa deste conhecimento de modo a poder, né, aceitar aquilo que não pode ser, né, cancelado, que não pode ser rejeitado. É inútil você rejeitar as situações, os parábadas adversos que o mundo, né, nos oferece. Principalmente durante o período assim chamado Kali Yuga, é importantíssimo esse ensinamento. A gente não tem muito mais tempo, não, cara. A gente precisa fazer esse Nididhyasana, né, e assumir. E eu bato nessas teclas, principalmente durante este período do capítulo 6, para que a gente não fique, né, vivendo uma ilusão, uma fantasia, né? Tá? Então, a gente precisa, né, entrar nisso. Eu tenho uma admiração enorme por vocês, porque requer uma coragem monstruosa entrar nesse processo vedântico. Tá? Porque não tem
Não tem água, não tem nada quando você entra em contato realmente com o Vedanta tradicional e um professor tradicional e honesto e direto, claro, né? Não tem margem para fantasia ou para isso e aquilo. É o que é. O Vedanta é a única escola que apresenta as qualificações diante de tudo. Ó, essas são as qualificações sem as quais o conhecimento não será assimilado, mas tudo bem, né? Continue neste processo, que esse processo lhe ajudará a desenvolver essas qualificações. Ah, quanto tempo? Não se sabe. Talvez alguns dias, algumas semanas, alguns anos ou algumas vidas, né? Quem é que diz isso, Bárbara? Ninguém fala isso, entendeu? Por quê? Porque não é popular, né? Não é popular. E o Vedanta, por isso mesmo, eu tenho essa grande admiração por vocês, porque eu fico dizendo as coisas como são. Eu costumo dizer que no início da minha carreira, né, entre aspas, de guru, o Vedanta chegou para destruir a minha carreira. E é verdade, eu dizia brincando 10 anos atrás, mas é um fato, né? Por quê? Você não pode comprometer essa tradição simplesmente para ganhar a simpatia dos seus amigos, entendeu? Você tem que colocar as coisas como são. E você tem que ser honesto o suficiente para, né, para saber que você se realmente se beneficiou desse autoconhecimento, se internalizou, assimilou ou não, né? Se esse conhecimento não for devidamente assimilado, ele se torna inútil. Uma abobrinha, né, desenhada no papel não serve para cozinhar. E esta assimilação, Marinéia, ela requer quality time, dedicação de tempo e energia, mas de tempo, energia de qualidade, tá? Vocês conhecem, aqueles de vocês que sabem um pouco de inglês, quality time, né? Quality time. Quality time é, eu vou estudar Vedanta, né, quando eu estiver fazendo a unha, ou quando eu estiver penteando os cabelos, ou quando eu estiver dirigindo no tráfego, né? Não, é quality time, naquele ambiente. Aí você vai fazer o seu Nididhyasana. Ah, mas o Nididhyasana não está funcionando. Então, ok, cria um ambiente muito favorável e vai lá e começa a ouvir novamente os ensinamentos, né? Mais Shravana, sim, mais Shravana. Não tem uma linha tangível entre Shravana, Mana e Nididhyasana, como eu costumo dizer. Você ouve, refletindo e contemplando, e gradualmente as fichas vão caindo. Algumas assimilações, a visão vedântica vai se desenvolvendo. Ah, o Nididhyasana não está me ajudando. Então, volta a fazer Shravana e Manana. Não tem atalho. O mundo espiritual, se você quer realmente o autoconhecimento e a libertação, não existe atalho, né? Eu preciso estar disposto a dedicar tempo e energia de qualidade ao Vedanta. Isto é o Nididhyasana. Somente então a minha personalidade será beneficiada, né? Como eu costumo dizer, este conhecimento ele é iniciado no intelecto, né? E ele do intelecto ele tem que criar raízes ou ele tem que penetrar na mente subconsciente e na mente emocional, tá? A mente emocional é onde é aquele aspecto, né, do nosso corpo sutil que surgem os pensamentos e as sensações referentes a cada contato com os objetos do campo. Objeto, pensamento e sensação é um sistema integrado. E entrar em contato com o mundo, ele, se eu não tiver realmente assimilado esses ensinamentos, de modo a transformar esse centro mental e emocional, ele será mais ou menos inútil, porque ele não estará à minha disposição para me proteger. Proteger o quê? Manter o meu equilíbrio mental, emocional e intelectual, psicológico, né? Este conhecimento deve estar sempre presente através das minhas interações, sem apagões profundos. Se ocorre um apagão, a Betânia se recompõe rapidamente, lembra dos ensinamentos, né?
e já deixa aquela perturbação para trás. Então, este é o fruto, né, do Nididhyasana do Vedanta. O Nididhyasana é o estágio final deste processo vedântico. Então, existem, né, nas linguagens daqui do Swami Paramarthananda, o primeiro estágio deste ensino é o quê? A transferência de identidade. Como eu costumo dizer, é um shift, é uma transferência da identidade. Eu sou o corpo-mente para eu sou a consciência livre e independente do corpo-mente e do mundo. Então, este shift de identidade é o primeiro passo. Eu não sou o complexo corpo-mente, eu sou a consciência que permeia, pervade e vivifica este corpo-mente, permitindo a ele experimentar e conhecer o mundo, ok? Então, este é o primeiro passo. Ele começa intelectualmente, mas ele ocorre como conhecimento direto, a parokshayana, tá? E no início, você pode saber que eu sou a consciência. Como vocês me ouviram dizer diversas vezes, eu gosto de apresentar alguns exemplos pessoais, experiência direta. Primeira vez que aconteceu esta realização para mim foi a este primeiro estágio. Eu vivia nos Estados Unidos, eu tinha um restaurante, quando naquele momento, depois de 20 anos tentando compreender que eu sou a consciência, tudo é consciência, bum, a ficha caiu e ficou claro, eu sou a consciência. Mas eu sou a consciência, como coloca muito brilhantemente o Swamiji, é o primeiro estágio. O segundo estágio é o quê? Eu não sou o corpo-mente com uma consciência, mas eu sou a consciência, né? E o corpo-mente ocorre dentro de mim. Então, a primeira coisa é assim, eu sou o corpo-mente ou sou a consciência? Eu tenho que escolher, né? Aí eu penso que a consciência, eu sou a consciência, mas eu não compreendi que eu, a consciência, sou a única realidade. E o corpo-mente, ela existe dentro de mim, né? Eu sou a consciência, né? E este corpo é um objeto que ocorre dentro de mim. E não somente eu sou a consciência percebendo este corpo, mas eu sou a consciência acomodando, permeando, pervadindo, abraçando, sustentando, permitindo, vivificando todos os seres vivos e os seres inertes. Então, eu sou a consciência, parece que a consciência, ainda assim, é um aspecto do meu corpo-mente. Ei, eu não sou o corpo-mente, eu sou a consciência. Eu sou ambos, ok? Mas ainda assim, eu sou a consciência, está conectado com o quê? Com o meu corpo-mente. Aí o que aconteceu comigo 12 anos atrás? Eu sou a consciência e esse corpo-mente quer ser um guru famoso, ele quer ser, né? Quer receber o respeito e a admiração, reconhecimento, né? Porque eu não compreendi realmente o significado implícito desta compreensão, eu sou a consciência. Então, o segundo estágio é que eu sou a consciência. Essa consciência não é um produto ou propriedade ou parte do corpo, é o princípio que permeia e pervade este corpo e o inteiro universo está ocorrendo dentro de mim, consciência, né? Então, este é o segundo nível. O terceiro nível eu já antecipei, né? Que é que tudo existe dentro de mim. Eu sou a consciência e eu permeio e vivifico tudo, todos os outros seres, não somente eu permeio todos os outros seres, eu permeio todos os universos, na verdade, eu não permeio nada, tudo isso ocorre dentro de mim. Eu sou o espaço do espaço, o espaço é aquilo que pervade e permeia o inteiro cosmos. Todo o cosmos ocorre dentro do espaço. Eu sou a consciência, o espaço do espaço, significando dizer que o inteiro cosmos ocorre dentro de mim e na ausência de um cosmos, de um universo, eu permaneço cheio, inteiro, purna, porque eu sou a única realidade. Nós já vimos diversas analogias do espaço, o espaço dentro de um pote de barro, o espaço fora, o pote de barro quebra, o espaço aparentemente se liberta do pote de barro, né?
mas, na verdade, o espaço é sempre uno, é não dual. Ele jamais esteve enclausulado dentro ou fora de nenhum espaço. A consciência, de tal modo, é toda pervasiva. Tudo ocorre dentro desta consciência, nada escapa a esta consciência. E como é que eu sei? Porque eu sou o princípio testemunha, né? No qual tudo que é conhecível é conhecido. Então, esses são os 3 níveis deste autoconhecimento que eu jamais deveria esquecer, principalmente quando circunstâncias difíceis ocorrerem na minha vida. Eu tenho que me lembrar disso. Tenho que lembrar disso quando não existe problemas também, sim. Sim, é melhor, né? Porque senão você vê, cadê meu ensinamento? Ah, mas quando você estava ali se lambuzando, curtindo, né? Os prazeres sensoriais do mundo, né? Quando você estava lá se divertindo, né? Não, você tem que lembrar, né, que eu sou a consciência, esse momento de prazer ocorre dentro de mim, eu não jamais, né, irei depender deste objeto de prazer, porque eu conheço a fonte real de todo prazer, de toda segurança, de toda satisfação, que é minha própria natureza intrínseca, né? E por que que essas afirmações não são mera filosofias? Por que que uma afirmação como essa, eu não permaneço dependente desses objetos de satisfação, de paz e de prazer, né? Porque eu conheço a minha fonte própria, né, de prazer, segurança e satisfação, que é a minha natureza intrínseca, né? Por que que este conhecimento faz de modo que o indivíduo experimente essa paz, essa satisfação e essa alegria que não depende das experiências dualistas entre o experienciador e o experienciado? Por quê? Por que que ocorre isso? Porque isso não é uma filosofia, isso não é simplesmente, né, uma coisa colocada ali filosoficamente, né? Por que que ocorre isso? Quem é que pode me explicar? A professora, posso só dizer que porque essa é a verdade. É impossível refutar isso, dizer que essa não é a verdade quando se assume, quando você verifica, investiga, quando você comprova com a sua própria mente, até intelecto. Então, não sei, eu falaria um pouco isso. Alguém mais? Obrigado, Betânia. Professor, esse processo, acho que com certeza vai transformar a mente numa mente equânime, e isso a pessoa vai viver essa nova realidade, por isso ela transforma, como se diz, Sim, é prática, né? É vivência. exato. Então, boas as respostas, elas não são incorretas, né? Mas você se aproximou mais daquilo que eu estava buscando, né? Esperando de vocês. O processo é muito simples, vocês me ouviram descrever esse processo muitas vezes. Quando eu assumo a minha realidade no corpo-mente, com o corpo-mente, eu sou movido pelas minhas vássanas, meus quereres e não quereres, desejos e medos e aversões, e etc, etc. E como eu não consigo controlar o campo das experiências, a minha mente permanece submetida à perturbação mental e emocional psicológica, que é o oposto da paz e da satisfação. Então, essas revelações, elas são revelações de identidade que precisam ser sustentadas por muitas lógicas profundas, mas simples, uma vez que nós reexaminamos as nossas experiências sob a luz dos ensinamentos, tá? Então, quando a compreensão que eu sou a consciência cheia, inteira, não dual, purna,
livre e independente de tudo isso, então ocorre, Mariné, exatamente o que você estava dizendo. Uma equanimidade vai se desenvolvendo na mente do indivíduo com esta compreensão. Esta equanimidade é simplesmente o subproduto ou fruto de uma compreensão mais profunda, mais... Todo esse processo é gradual, a propósito, né? Mais profunda, de que eu sou a consciência, e a consciência é a única realidade, portanto, ela é purna, ela é completa. A gente se sente incompleto, né, porque a gente assume a nossa identidade no corpo e no mente, e imediatamente a gente projeta essa dimensão espaço-tempo, dualidade, e aí a gente fica inseguro, né, devido às limitações inerentes a essa identidade aparente, né, e a gente sofre o problema do samsara, né? Então, quando você começa a entrar no Vedanta e realmente, né, internalizar, digerir a compreensão de que eu sou a consciência, e a consciência é purna, cheia, inteira, completa, a única realidade, nada pode ser adicionado àquilo que eu sou, nada pode ser subtraído. Parece filosofia, mas não é. É porque é muito sutil, essa transferência de identidade é muito sutil. O processo espiritual é do mais denso, eu sou o corpo físico, até o mais sutil, que eu sou a consciência, e a mente precisa ser preparada para entrar naquele campo extremamente sutil de viveka, de discriminação, né? Então, quando eu sei que eu sou a consciência, o que que ocorre com os meus quereres e não quereres, meus desejos e aversões? Eles se tornam insignificantes, porque agora eu obtive uma compreensão extremamente superior, que é referente à minha real natureza, e aí a minha natureza inferior, que é o corpo-mente complexo, né? O complexo corpo-mente, ele permanece ali. Com o benefício do autoconhecimento, ele não sofre, né, a perturbação derivada dessas forças magnéticas de atração e repulsão em relação aos objetos do campo. Ficou claro? Quem é que não entendeu este processo? Eu gosto de apresentar o processo para que as pessoas não fiquem somente a nível de filosofia ou a nível somente acadêmico, entendeu? Você entende, Sidem? Esse Nididhyasana requer tempo, tempo de qualidade. Quanto mais você investe, mais dividendos você recebe, tá? Jamais permaneça satisfeita com uma compreensão meramente acadêmica, tá? Intelectual acadêmica, porque não liberta. É ilusão, é fantasia, tá? Existe uma lei na economia muito simples: quanto mais você investe, mais você recebe em retorno. Verso 29, aquele cuja mente é disciplinada através do Nididhyasana percebe o Atma em todos os seres e todos os seres no Atma. Primeiro ponto, segundo ponto e terceiro ponto. Eu sou o Atma, eu sou a consciência. Aquele que vai mais profundamente neste Nididhyasana percebe também: eu sou esse Atma, que é o Atma não dual, que é o Atma de inteiro universo, e na ausência do universo permanece somente o Atma, porque o Atma é a única realidade, o ser, a consciência. Aquele cuja mente é disciplinada através desse processo vedântico referido como Nididhyasana percebe o Atma. Essa palavra percebe, eu gosto muito dela, porque ela tem um elemento experiencial. Tá? Nós usamos muito a linguagem do conhecimento, da compreensão, mas aqui e ali existem alguns apontamentos experienciais. Ele percebe o Atma, porque o Atma é aquilo mais evidente possível. Você não vê o Atma brilhando no intelecto do seu marido, Marinéia? Né? Você não vê o Atma brilhando na mente do seu gato? Sim, professor, eu estou fazendo Nididhyasana para que eu consiga ver isso em tudo.
Exatamente, este é o processo. Este é o processo. A gente vai vendo que este Atma não é um benefício meu e que agora eu sou um ser especial. Não, é a natureza de tudo e de todos. A mente que está disciplinada através desse processo vedântico percebe esse Atma em todos os seres. E aí, como segundo nível, ele percebe o quê? Que todos os seres existem dentro do âmbito deste Atma. No início, a gente percebe a consciência em todos os seres, depois você vê todos os seres existem dentro do âmbito da consciência. Mas como assim? Sim, existe dentro do âmbito da consciência. A minha consciência, através da minha mente, cuja separação com a minha consciência refletida é inexistente e cuja consciência refletida é de natureza idêntica à consciência original. Tudo ocorre nela. Nada escapa à consciência. E a gente experimenta isso no dia a dia. O único problema é que a gente assume a mente ser a consciência e, às vezes, a gente sobrepõe a consciência na mente, algumas vezes. Então, a discriminação, ela irá corrigir esta sobreposição mútua, né, da mente na consciência e da consciência na mente, de sati emite, emite em sati. Então, ele fala um pouco deste Yanni, Yoga Yukta Tatma, é o nome deste Yanni. Este Yanni tem a mesma visão em todos os lugares. Então, esta visão é a visão, tudo é somente Brahman, e ele fala um pouco sobre este Yanni. Ele obteve este fruto, este benefício, por quê? Porque ele saturou a sua mente no Nididhyasana vedântico. Esse saturar é muito bacana essa palavra. Em inglês a gente diz soaking. Soak é quando você tem que botar alguma coisa de molho, você sabe? Você tem que botar o feijão de molho, você tem que botar, né, alguns alimentos de molho, às vezes até para lavar a roupa você tem que botar ela de molho, né? Então você vai botar de molho a mente, né? Saturar a mente neste Nidhyasana do Vedanta, de modo que este Nidhyasana Vedanta, né, tome conta desta mente até que este conhecimento esteja totalmente disponível. A mente esteja saturada, a mente naturalmente pensará na minha real, a partir da visão, da perspectiva da minha real natureza. Por quê? Porque ela desenvolveu uma vassana, né, profundamente arraigada, totalmente em harmonia com a sua real natureza. Ah, mas é uma vassana, mas essa é uma vassana que liberta, por quê? Porque ela está totalmente alinhada com a sua real natureza. Aquilo que é natural é confortável, é agradável, né? Nos dar alegria. Aquele que não é natural é desagradável. Por isso que alguns de nós chegamos nesse processo vedântico, que é a busca pelo autoconhecimento, porque a gente quer remover este elemento não natural à nossa real natureza, que é o sofrimento psicológico humano. Não é natural, né? Mas quando a gente desenvolve essa vassana, né, como é que é? Saturando a mente, submetendo e saturando neste conhecimento, a mente se torna firme nesta compreensão, que iniciou como uma sugestão, desenvolveu uma vassana, e essa vassana produziu a revelação. A Aham Brahmasmi se tornou um fato, né? E aí o indivíduo ele já não precisa mais de esforço ou disciplina para viver a sua vida a partir daquele ângulo de perspectiva. Vamos fazer uma pausa, Marcelo? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate
Om Shanti, 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa, recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa, recebe. Então, o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.